Muito bom dia, 9h03. Estamos na manhã de segunda-feira, dia 17 de julho de 2006, começando mais uma entrevista para falar de um assunto palpitante, um assunto verdadeiramente edificante. Falar sobre a Bíblia e hoje especialmente Salmos 119. Conosco o pastor Eduardo Gomes, da Assembleia de Deus de Manuel Plaza, na Serra. Pastor Eduardo Gomes, muito bom dia, a paz do Senhor. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja na casa de cada ouvinte e a sua palavra superabunde no nosso viver. Você em casa, que está ouvindo a nossa programação, pode participar conosco, não só ouvir, mas se você quiser, se você tem alguma dúvida, ligue, participe, dê também a sua opinião. 3322-1250, o nosso endereço eletrônico, falecom@radionovaestação.com.br. Muitas vezes nós lembramos do Salmo 119 apenas como o mais longo dentre os demais, não é? No entanto, é extremamente relevante, por enaltecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E ele se destaca por muitos motivos. É um salmo alfabético composto de 176 versículos, divididos em 22 estrofes de 8 versos. Cada estrofe começa por uma das 22 letras do alfabeto hebraico. E este salmo destaca a importância e perfeição da palavra de Deus, que guia os servos de Deus e os separa dos ímpios. Pastor Eduardo Gomes, a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós temos que amar a palavra de Deus, reverenciar e viver a palavra de Deus, não é? Antes, queria uma colocação sobre a importância da Bíblia Sagrada e especificamente do Salmo 119, porque é o que nós já dissemos aqui, ele enaltece o quê? O salmista enaltece, ama a palavra de Deus. É o que nós precisamos, o que muitos nós servos precisamos amar e buscar como tesouro refinado, pastor Eduardo Gomes. Amado irmão Samuel, amado ouvinte, o grande diferencial do cristianismo é que ele não é uma religião onde o homem tenta agradar a divindade e ir até ela. O cristianismo verdadeiro é a habitação da divindade no homem. E isso tornar-se-á real mediante a palavra de Deus. Portanto, por ser a Bíblia um livro divino, não é obra literária. A Bíblia não pode ser uma obra literária. Se for, então ela torna-se uma produção humana, uma produção do seu tempo e da sua época. Todavia, quando ela se apresenta como divinamente inspirada, ela se apresenta como uma obra de Deus. Por isso que nós cremos na inspiração plenária das Sagradas Escrituras, a ponto de Jesus falar em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então não é examinar o pensamento paulino, o pensamento joanino, o pensamento pedrino, mas examinar o pensamento de Deus, da Trindade, revelada e manifesta nas Escrituras. Ela muda com o tempo, pastor Eduardo Gomes, ou a palavra de Deus pode ser considerada como eterna? Tanto foi a palavra de Deus no Antigo Testamento, no início da igreja, para os nossos dias, ela é eterna ou muda conforme a cultura, os tempos? Bom, todos os espíritos malignos de incredulidade querem que ela mude, porque o próprio Satanás é vencido por ela. 1 João capítulo 2, versículo 14 diz: a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. E também diz em João capítulo 8, versículo 31: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estando Satanás interessado em transformar os homens em seres religiosos, todo o seu esforço culminará no afastamento do homem da palavra de Deus. Por isso interessa a ele dizer que ela pode ser adaptável ou mutável, quando na verdade ela é imutável. E também ela é eterna, uma vez que Jesus disse em Mateus 24:35: passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. Eu gostaria que cada ouvinte entendesse, o próprio Salmo 119, no verso 89, diz: para sempre a tua palavra permanece no céu.
E isso é interessante, meu Samuel. Por que a Bíblia é tão combatida? Porque o Salmo 119, no verso 133, diz assim: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. O versículo 9 pergunta: como purificará o homem o seu caminho? E então vem a resposta: observando-o conforme a tua palavra. O verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, no verso 72 desse salmo, ela quebra o mercantilismo consumista e materialista do nosso tempo, porque diz a Escritura: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas de ouro e prata. O verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É um compromisso tão maravilhoso, tão certo, que quando nós estamos em aflição, em aperto, nós nos lembramos do verso 25 do Salmo 119: estou aflitíssimo, ó Senhor, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. E a partir daí, respondendo a pergunta inicial, qual o compromisso do cristão com a palavra? É que devemos compreender que não é cristão quem se diz cristão, e nem quem vai à igreja, ou quem toma ceia, ou quem é batizado, ou quem pertence à igreja X ou Y, Z. Quem dá oferta é o não, dízimo, oferta. Não existe pedaço do céu para comprar. Não existe território do céu na terra para ser adquirido com fundo de garantia por tempo e serviço. Me refiro a estar na igreja. Então dizemos: temos 10, 15 anos de igreja, já estou no céu, já sou crente. Não é isso que te faz um crente. Isso pode te fazer um muçulmano, pode te fazer um budista, pode te fazer um católico, pode te fazer um evangélico, mas um cristão não. O que faz um cristão então? Tiago 1,18, 1 Pedro 1,23, Tiago 1,22. São essas três premissas de um cristão. E o que diz lá? Tiago 1,18 diz assim: ele, segundo a sua vontade, nos gerou de novo pela palavra da verdade. Só é cristão aquele que é a encarnação da Bíblia, aquele que é gerado pela Bíblia. O DNA de Deus está nele, o formato de Deus. Isso é possível, irmão Eduardo? É, porque Jesus derramou seu sangue na cruz e Jesus ressuscitou dos mortos para nos ressuscitar também pelo seu poder da sua palavra. 1 Pedro 1,23 diz: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que é viva e permanece para sempre. Por isso, amado ouvinte, não basta ir à igreja, é preciso conhecer a palavra, experimentar a verdade divina. A Bíblia é uma obra, digamos assim, espero não ser mal entendido agora, mas eu quero usar essa metáfora para que todos possam compreender pelo menos a sombra do que eu quero transmitir. É como se fosse algo de fora da terra, não algo terreno. Ela é sobrenatural, sobre-humana. Se quisermos usar uma metáfora extremamente perigosa, porque pode ser mal interpretada, mas pode nos ajudar, extraterrestre talvez. Eu sei que alguns podem dizer: está dizendo que um marciano veja? Não, nada disso. Eu estou dizendo que um Deus vivo, acima das concepções humanas, acima da metafísica religiosa humana, da potencialidade filosófica humana, acima disso, um Deus eterno e criador tornou-se compreensível e usou a mentalidade humana para registrar a sua vontade. E aí temos a Escritura. A Escritura é inspirada por isso. Então a relação do crente com a Bíblia é ser gerado por ela, é ser a encarnação dela, é viver a vida de um profeta, porque o espírito de profecia está nele, através da Escritura. E o Salmo 119 vai dizer isso nos 4 primeiros versículos, ou melhor, nos 5 primeiros versículos. E nos 5 primeiros versículos do Salmo 119 diz: bem-aventurados, ou seja, felizes, os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o seu coração, não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu, Senhor, nos ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos, de maneira eu a poder observar os teus estatutos. Esse é o cristão, um homem gerado pela palavra e para a palavra. Outras particularidades de Salmos 119 que você quer colocar, pastor Eduardo, e depois a outra pergunta que eu gostaria de fazer que Salmos, o que são Salmos? São cânticos, fazia parte da liturgia do povo de Israel. E eu complemento a minha pergunta: a relação entre a Bíblia
E o louvor, qual é a relação da Bíblia e o louvor? Mas se você quiser destacar, eu já falei algumas aqui na nossa introdução, quiser destacar algumas outras que possivelmente possa ter no Salmo 119, além de ser o maior, não é? Tem outra coisa que o pastor gostaria de acrescentar e depois falar da relação, né, da palavra de Deus com o louvor. Muito bom essa colocação, porque Jesus combateu alguns espíritos demoníacos que se manifestavam através do louvor. Só que esses demônios, eles não faziam ninguém babar, eles apenas faziam as pessoas glorificar os instrumentos e não glorificar a Deus. E ao ponto do Senhor Jesus denunciar essa obra do diabo, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quando Jesus denunciava isso, é porque as pessoas estavam preocupadas no cântico de fora para dentro. Estavam preocupadas com a melhor qualidade audível, humanamente falando, mas não com a melhor qualidade espiritualmente falando. E esse ponto é importantíssimo, porque o versículo 7 do Salmo 119, e não somente esse, mas também o versículo 171, eles repreendem essa casta de demônios. O versículo 7 diz assim: louvar-te-ei com retidão de coração, depois que aprendi os teus justos juízos. Então você imagina um instrumentista de uma igreja que não vai na escola dominical, ou que não tem uma vida de leitura bíblica todos os dias, ou um cantor que não se consagra dia e noite nos pés do Senhor. Ele não vai conseguir louvar nunca. Ou seja, que não ama a palavra, não teme, não observa. O compromisso dele é com o disco de ouro e com a empresa que financia. É com a aceitação do ouvinte. Ele está mais compromissado com o judeu do que com o céu aberto. No caso de Estevão, Estevão não estava compromissado com o feedback do consumidor. Estevão estava preocupado em entregar a profecia, e por isso era servo e não escravo da religião. Hoje nós temos muito perfis de escravidão religiosa ou de mercantilização da fé, como quiser chamar. Na certa, são obras demoníacas para zombar do evangelho verdadeiro. Mas aqui na palavra de Deus diz que nós louvamos a Deus quando somos gerados pela palavra, quando amamos a palavra. Então o primeiro item do louvor é estar cheio da palavra de Deus. E aí sim receberá o louvor, porque o louvor, assim como a oração e a pregação, eu não posso falar só do louvor, mas também de todas as formas de adoração, ele depende, ele é condicional à aceitação. Não é porque eu orei que Deus vai me ouvir, não é porque eu cantei que Ele vai me ouvir, não é porque Caim ofereceu um bom sacrifício, Deus não recebeu. Israel oferecia sacrifícios fantásticos, Deus não recebeu. Tinha uma capa de Acã escondida lá dentro da tribo, tinha uma capa de Acã lá, e Deus não recebia, a ponto de o Senhor Jesus olhar para aquele povo e dizer: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas. Era a mesma Jerusalém que fazia a festa da Páscoa, que fazia a festa de Pentecostes, que fazia a festa do tabernáculo. E Deus não queria nada daquilo mais, porque aquele povo tinha invalidado o concerto com Ele. Assim também, se eu oro, se eu glorifico, ou se eu canto, mas o meu altar não está purificado pela palavra, eu não tenho uma vida no altar do Senhor, o Senhor não receberá. Então é inútil, tornou-se um show. Eduardo, falando sobre ainda louvor, não é? Com o advento da comunicação, e hoje nos últimos, digamos, as últimas 2 décadas, não é? O evangelho cresceu muito e hoje nós temos muitas concessões, digamos, não é? Levando uma programação evangélica, tocando músicas gospel ou evangélica, como queira, não é? De alguma maneira, pastor Eduardo, tem mudado isso involuntariamente, né? A liturgia de um culto, ou seja, suprimindo a palavra de Deus, ou seja, muitos cânticos, e às vezes o cântico acontece naquela igreja porque está fazendo sucesso em determinada rádio. Isso, na sua percepção, isso é perigoso? Pode acontecer até de forma imperceptível, né, pelo dirigente, pelo pastor? E qual o cuidado que o pastor deve ter, né, para não receber sorrateiramente esse tipo de mudança que causa dano, não é, à congregação e aos membros do corpo de Cristo? Olha, eu gostaria de examinar a palavra, né? Se a palavra de Deus nos orientar, irmão Eduardo, ele não tem nada. Essa é a grande verdade. A opinião do irmão Eduardo não salva, não liberta e não batiza com o Espírito Santo, não renova, não vivifica, não faz nada. Só a palavra de Deus faz isso. E em Isaías capítulo 21, versículo 8 diz: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente de dia e de guarda me ponho todas as noites. Ele está em pé. O pastor está cuidando do rebanho,
lutando pela fé daquelas vidas preciosas, lutando para que elas sejam mais parecidas com Jesus, mais simples, mais puras, cada dia mais preparadas para a vinda do Senhor. É uma coisa tão poderosa essa relação do crente com a palavra, que em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8 diz: a eterna perdição se reserva para os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe bem que desespero isso. E quando Jesus dizia para a multidão em João capítulo 4, versículo 24: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura os que assim o fazem. Quando diz Efésios 5,11: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, é porque os ritmos do mundo não servem para a igreja de Cristo. Servem para encher a igreja de pessoas carnais, mas não servem para transformar o carnal no espiritual. E aí vem 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quando nós viemos ao Salmo 119, nós nos preocupamos primeiro com a qualidade da ovelha e segundo com a quantidade do rebanho, porque a quantidade do rebanho não determina a salvação do rebanho. A quantidade do rebanho determina um sucesso empresarial enquanto executivo da fé, mas não determina a aprovação do rebanho pelo juiz que está voltando, que é o Senhor Jesus Cristo, para julgar a sua igreja. E aí entrará aquela palavra: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Mateus 7,21, poderá entrar no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai, que é a sua palavra. E a árvore boa dá frutos bons, é o verso 17 do capítulo 7 de Mateus. Mas a árvore má dá frutos maus, portanto pelos seus frutos conhecereis. Então a posição do ministro é lutar para que a palavra esteja na vida de cada irmão, na vida de cada pessoa. E em relação aos ritmos da carne ou das trevas, caberá à igreja, ao ministério, julgar na palavra se é propício, se é pernicioso, se é nocivo ou não determinada atitude ou determinada metodologia de adoração. E a relação entre Bíblia e a depressão? Fala-se muito hoje, pastor Eduardo, de depressão. Existem muitas pessoas que estão, inclusive, são membros de igreja, mas encontram-se sucumbidos, literalmente deprimidos, e o pastor, mais do que ninguém, sabe a dificuldade que enfrenta, não é, nos dias de hoje. E a relação entre a Bíblia e a depressão? Irmão Samuel, a depressão enquanto patologia psicossomática, ou a depressão enquanto potestades espirituais dominando a pessoa, enfim, ela normalmente se caracteriza, né? Há casos e casos, mas normalmente ela se caracteriza por uma tristeza, por um desânimo, por um sentimento de revolta, às vezes contra si mesmo, ou contra uma circunstância da vida. E eu gostaria que o senhor lesse Gálatas 5:22, para que deixar a palavra de Deus nos explicar sobre a depressão um pouquinho. Gálatas 5:22. E logo em seguida eu vou estar citando aqui 4 versículos do Salmo 119 que respondem também muito bem essa pergunta, essa colocação. E assim a palavra de Deus tem todas as respostas para 5:22. nós. Sim. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluias. Quando a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, então automaticamente ficou difícil para a depressão. Ela vai perder a batalha. O problema é que as pessoas se aproximam do pastor, mas não se aproximam de Deus. Se aproximam da igreja, mas não se aproximam de Deus. Se aproximam do culto, mas não se aproximam de Deus. Passam horas numa televisão e passam segundos diante da Bíblia. Passam horas conversando com pessoas e não passam minutos conversando com Jesus em oração. Elas têm uma vida assim completamente aprisionada por essa angústia, essa tristeza, essa ira, essa raiva, e não conseguem deixar o Espírito de Deus trabalhar a libertação que tem que ser trabalhada. São bons dizimistas, são obreiros, são mulheres de pastores, são mulheres de obreiros, e estão sempre reclamando de alguma coisa no culto, reclamando de alguma coisa da igreja, porque o irmão não fez bem, porque a irmã falou errado, porque não sei quem fez diferente, porque o certo é isso, o certo é aquilo. Ou seja, ele não se entrega à palavra, ele não se entrega sem querer julgar ninguém, sem querer reparar alguma coisa, ele não consegue realizar
a vontade do Espírito Santo. E por isso ele passa a ser limitado e aprisionado. Se ele deixar a palavra de Deus tocar nele, olha o que vai acontecer. O Salmo 119, versículo 28 diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Então, se ele deixar a palavra de Deus entrar, vai vir fortaleza, vai sentir mais forte. Mas ele não pode, porque ele tem que passar o dia trabalhando. E quando ele chega do trabalho, também não pode, porque ele tem que passar o dia à noite na televisão. Ou ele não pode, porque ele passa 2 horas vendo um DVD, mas ele não passa 20 minutos de joelhos falando com o Senhor. Então, se ele não tem vida espiritual, ele não se fortalece na palavra, ele vive reparando os defeitos dos outros, murmurando de tudo que ele vê de errado, essa pessoa não está sendo gerada pela Escritura. Olha o versículo 127 e 129 do Salmo 119. Diz assim: pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, ainda mais do que o ouro fino. Ora, quem trabalha primeiro e lê a Bíblia quando pode, não está amando mais do que o ouro. 129, maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. 130, a exposição da tua palavra dá luz e dá entendimento aos simples. Abri a boca e respirei, pois eis que desejei os teus mandamentos. Olha para mim, tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Então, na verdade, nós estamos observando o tratamento de Deus, a psiquiatria de Deus. Deus está disposto a fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa tranquila, uma pessoa que pode perder bens materiais, pode perder saúde, pode perder tudo e continuar cheio de paz, de gozo e de alegria. Gostaria de pedir ao irmão que lesse Filipenses 4, de 6 a 8, para encerrar essa explicação. Enquanto eu vou dizer aos ouvintes amados, que coisa maravilhosa, diz o 14: folgo com os caminhos dos teus testemunhos, quer dizer, a Bíblia, mais do que com todas as riquezas. Também os teus mandamentos são o gozo e a alegria do meu coração. E o verso 16 que cura a depressão: alegrar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Filipenses 4, de 6 a 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensei nessas coisas. Aleluias. Todavia, não quer dizer que não vamos passar por momentos de angústia. Isso tem que ser bem claro. Não estou pregando o supercrente intocável, invencível. Eu estou dizendo que um homem em lágrimas é um homem cheio de paz. Um homem em lutas é um homem cheio de paz. Podemos atravessar os vales de Baaca, mas ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E o verso 47 diz: alegrar-me-ei em teus mandamentos que eu amo, levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo, e meditarei nos teus estatutos. Por quê? Porque são os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Podemos peregrinar em desertos, em montanhas rochosas, em vales de sequidão, mas a palavra do Senhor diz em Isaías 58:11: o Senhor te guiará continuamente, e o Senhor fortalecerá os teus ossos. O Senhor fartará a tua alma nos lugares secos. Farás de ti um jardim regado e um manancial cujas águas nunca faltam. Por isso, irmão, deixe a palavra do Senhor te guiar. Ele te levará às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Ele te levará à presença do Altíssimo, à sombra de Deus. Ontem, na escola bíblica dominical, o nosso texto áureo, que o Espírito Santo me lembra agora, em Lucas 1,35, que dizia assim: e a mão do Altíssimo te cobrirá, e a sombra do Todo-Poderoso será sobre ti. Este é o homem que crê na palavra e a pratica. Não é aquele homem que só tem tempo para orar na igreja. Não é aquele homem que só tem tempo para ler a Bíblia na igreja. É aquele homem que busca primeiro o reino de Deus e depois qualquer outra coisa. Vamos para o intervalo, pastor Eduardo, mas a Beatriz, ela ouviu a sua colocação com relação à música, ao louvor.
ela faz uma pergunta, diz que nos dias de hoje existem vários eventos gospel, inclusive muitos em ambientes fechados, onde ingressos são cobrados. Ela queria ir a um evento e era R$15. Ela disse que venha louvar. Quem não pode pagar, então não pode louvar? Pergunta o que o pastor acha disso. Agora, por favor. Minha querida irmã, eu queria que a senhora abrisse a Bíblia em Mateus 10:8. A senhora pode abrir? Todos os ouvintes podem abrir Mateus 10:8. Aleluia. Vamos ver Mateus 10:8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça expulsai os demônios, de graça recebei, de graça dai. Se é para louvar a Deus e estão cobrando para louvar a Deus, então vamos trocar o nome do evento. Vamos dizer que é um encontro particular que precisa retirar o investimento que fez no aluguel, no som, né? Não chama de adoração, não chama de louvor, porque para louvar não precisa pagar. Para louvar você só precisa ser santificado pela palavra, ser gerado pela palavra, ser transformado. A mesma coisa os pregadores que cobram para ir. Nós estamos vivendo dias difíceis e tempos trabalhosos, mas a palavra de Deus não vai se curvar aos interesses vis, aos interesses nefastos daqueles que querem corromper o Evangelho de Cristo, vendendo e mercantilizando a fé. Não estou falando só do gospel música, o music, mas eu estou falando de qualquer gospel que seja cobrado, alugado, vendido. Nós precisamos pregar o Evangelho de Deus sem avareza, sem fazer negócio com a fé, sem precisar vender tanto. Nós podemos deixar à disposição de quem quiser algum produto, mas ele pode ter acesso à palavra, ele pode ter acesso à adoração, ele pode ter acesso à revelação de Deus sem pagar nada. Esse é o mandamento do Senhor Jesus: de graça recebei, de graça dai. E eu gostaria de ler para todos os ouvintes a palavra de Deus, pois a minha opinião não tem significado para a salvação, mas a Escritura é a salvação, e só ela é a salvação. Eu gostaria de ler com todos os irmãos em 2 Pedro, todos pudéssemos ler nesse momento, em 2 Pedro, abra a sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3, que coloca, versículo 2 e 3, que coloca essa questão. Diz assim: muitos seguirão os enganos encobertamente colocados. Estou comentando o verso 1 agora. Encobertamente, podemos ler 1 também, quem não precisa comentar, né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos ensinadores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentinas perdições. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Eu não estou falando nesse momento de shows evangélicos que cobram ingresso. Eu já fui além do que ela perguntou. A resposta dela eu dei no Mateus 10:8. Eu estou indo agora contra uma onda gigantesca de mercantilização da fé, em que você só recebe a bênção se comprar a trombetinha, só recebe a cura se colocar uma fitinha no braço, só recebe a libertação se fizer 7 dias de gastos e investimentos e votos. Não precisa de nenhum preço para receber a vitória, porque o preço foi pago na cruz. O único preço que nós pagamos é a obediência, a entrega, a gratidão, a adoração, a fé, o perdão, o amor, a esperança. É isso que significa a vontade de Deus em nossos corações. Pastor, mas pessoas que fazem isso por ignorância, até dão, não é, oferta onde pode trazer, digamos, algum malefício. Pessoas que botam uma fitinha, né, no braço ali, ingenuamente. Pessoas que compram trombetinha, ou rosinha, ou naviozinho, né, eu vou ser mais explícito, pode trazer algum tipo de maldição, ou se não faz bem, mal também não faz? Irmão, a mentira faz mal em qualquer lugar. A mentira faz mal em qualquer lugar. O ignorante, ignorante é a pessoa inocente, né? O inocente, ele pode até ser curado e abençoado, porque Deus tem compromisso com a fé. Não é compromisso com o mentiroso, nem com a instituição que profere aqueles enganos. Não. O compromisso do Altíssimo é com a fé. Então a pessoa pode ser curada e liberta sim. Só que se ele estiver realmente buscando a Deus, o Senhor vai colocar no caminho dele um parente, uma rádio Nova Estação, algum folheto,
algum ensino, algum sonho, alguma visão, até anjos se for preciso. Mas vai falar com ele qual é o caminho verdadeiro, qual é a vontade do Senhor, qual é a palavra fiel, para que ele não seja levado pelas correntes de engano. Porque a perdição, que nós lemos em 2 Pedro 3,3, é para o falso doutor, sim, mas também para aqueles que estão enganados, como diz Mateus 23,15. São 9h33, estamos aqui em entrevista, numa conversa sobre a Bíblia, sobre especificamente o Salmo 119, conosco o pastor Eduardo Gomes, da Assembleia de Deus, de Manuel Plaza, na Serra. Vamos ao intervalo, eu deixo uma pergunta. Pastor Eduardo, a relação entre a Bíblia e a santificação. A Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse que o seu povo deve ser santificado. Qual a relação da palavra com a santificação do membro do corpo de Cristo, do crente? 9h34, responda após o intervalo comercial. Estamos apresentando Debate Nova Estação. A Nova Estação está no ar também na internet. Acesse www.radionovaestação.com.br. Fique sabendo de tudo sobre nossa programação, notícias, promoções, as músicas mais pedidas, nossa equipe e mais. Você ainda pode ouvir a 1250 ao vivo pela internet. www.radionovaestação.com.br. Acesse. Nova Estação. O prazer de ouvir rádio. Sala de visita. Fique sabendo mais sobre as personalidades do meio evangélico, todos os sábados ao meio-dia e reprise domingo às 6 da tarde. Sala de visitas Nova Estação. Entre e fique à vontade. Oferecimento: Atacadão dos Colchões. Grande promoção de beliches e bicamas. Aproveite! Atacadão dos Colchões, Vila Rubim, Vitória. 3323-3940. Missões Mundiais da Convenção Batista está presente hoje em mais de 60 países, levando mensagens de salvação a todos os povos. Através de projetos médicos, educacionais e esportivos, o Evangelho tem levado esperança aos que sofrem nos lugares mais distantes da terra. Faça parte dessa missão. Ligue 0 Operadora 21 21 22 1900. Cristo precisa chegar aos extremos da terra. Junta de Missões Mundiais, 95 anos de história. Precisando de móveis novos para o seu escritório? Telemóveis 3200-2350. Culto no Lar. Mensagens que vão edificar sua família. Aos sábados e domingos, a partir das 11 da noite. Rádio Nova Estação. Voltamos a apresentar Debate Nova Estação. 9h36, pastor Eduardo Gomes respondendo questões sobre a palavra de Deus, sobre o Salmo 119. Nós fizemos uma colocação antes do intervalo sobre qual a relação que tem a Bíblia, a palavra de Deus, com a santificação. O que o crente deve buscar para ser santificado? A santificação é um processo que traz a divinização para o nosso coração, ou seja, nos faz semelhante a Deus. Nós somos santificados porque o Espírito habita em nós e nos faz pensar como Jesus pensa, amar como Jesus ama, sentir como Jesus sente, ser mais parecido com Ele. Não é uma infalibilidade, nós somos falíveis, mas a diferença é que o servo de Deus, ele erra e se arrepende para nunca mais errar. Você não vê o servo de Deus caindo no mesmo pecado constantemente, porque ele está abandonando aquele pecado, ele está lutando contra aquele pecado, e isso é uma coisa muito séria. A palavra de Deus, ela só produz santificação. A paz que nós sentimos deriva da presença de Deus, que deriva da santificação, e que é santificadora também. A santificação, a importância dela é só total, uma vez que Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É possível uma pessoa ser santa, como explica a Bíblia, sem ter profundo amor à palavra de Deus? Ou seja, é possível a pessoa se declarar santa sem gostar, sem amar e sem conhecer a palavra de Deus, pastor Eduardo? Perfeitamente. É possível? Se declarar santa sem amar a Bíblia, é. Se declara santo, se declara servo, se declara puro, se declara ungido, se declara que tem 15 anos de igreja, que tem 30, se declara o que ele quiser declarar. Agora, o Salmo 119, versículo 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
O versículo 133, que já foi citado aqui, diz: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. O versículo 112 diz: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre e até o fim. E esse guardar estatutos envolve santificação, porque Êxodo 19, versículo 5 diz: se ouvires a minha voz e guardardes os meus estatutos, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então é condicional. É condicional, e até o fim. Não é para guardar hoje, é até o fim. Hebreus 6,11 diz: desejamos que cada um de vós demonstre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Jesus fala que o nosso fruto tem que permanecer também, não é, pastor? Sem dúvida alguma. E não podemos esquecer que a palavra de Deus mostra que o homem precisa vigiar, precisa buscar a palavra. Mas eu creio diferente. Que bom, meu irmão, é sinal que você pensa. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que perseverar, nós temos que buscar a palavra, temos que ser fiéis ao Senhor. Até porque em Hebreus 3,14 está escrito que nos tornamos, aí vem a santidade, participantes de Cristo, quer dizer, santos em Cristo, se guardarmos o princípio da nossa confiança até o fim. E Ele é fiel. Deus é fiel para te sustentar na sua obra. Deus é fiel para te fazer perseverar. Ele disse: estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E o Salmo 119, ele vai confirmar essa revelação. Ele vai mostrar para nós que quando nós nos enchemos da palavra de Deus, estamos nos enchendo da vitória de Deus. Estamos nos enchendo da santidade de Deus. Estamos nos enchendo da força de Deus. Não quer dizer que não vamos errar, irmão. Nós podemos errar, infelizmente. Mas estando cheios da palavra, olha o verso 33 deste salmo: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dai-me entendimento, guardarei a tua lei, observá-la-ei de todo o coração. Faz-me andar no caminho dos teus testemunhos, porque nele tenho prazer. Isso quer dizer que nós temos falibilidades. Se Ele está pedindo tanto isso aqui, se o Espírito Santo colocou isso aqui para nós hoje, é a imperfeição do homem, não é? É a imperfeição humana. Só que é uma imperfeição que busca a santificação. O tempo todo Ele diz: inclina-me, ajuda-me, vivifica-me. Então nós podemos ter dias tristes, podemos não, teremos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Teremos dias em que estaremos desejando subir, morrer, talvez. Mas até nesses dias, a paz de Deus guardará o nosso sentimento e o nosso sentimento, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo neste corpo, viverei na fé do Filho de Deus. Ora, se eu vivo na fé, é porque eu estou na palavra. Como assim, pastor? O que tem a ver fé com palavra? Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu me encho da palavra, mais eu me encho de fé. Quanto mais eu me encho de fé, mais eu estou cheio de Cristo. Quanto mais eu estou cheio de Cristo, mais eu estou cheio da vitória. Porque graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória do crente, só para encerrar, irmão, não é a cura do câncer, e muito menos a prosperidade financeira em primeiro lugar. Não. A vitória do crente é que nem o pior câncer tirou a sua santificação, nem a perca de todos os bens tirou a sua santificação, nem a perca de todos os amigos tirou a santificação, nem a perca de tudo que ele foi tirará a sua santificação. Essa é a vitória do crente. E aí fecha o Salmo 119, confirmando essa revelação, dizendo que o homem busca Deus pela madrugada, ou seja, antes de tudo. Posso ler esse versículo? Diz assim, 147: antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Então, antes de trabalhar, antes de qualquer coisa na vida, antes de ir para a roça fazer a lavoura, antes de pegar o ônibus, antes de pegar o carro, antes de chegar no escritório, esperei na tua palavra, me enchi da tua palavra. Antecipei-me. E quem chega no serviço não é mais o Eduardo. Quem chega no serviço é um homem cheio da palavra de Deus, porque buscou essa palavra, porque amou essa palavra. E o verso 160, que também remete ao começo do nosso diálogo, que diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então ela foi a verdade no princípio, ela é a verdade hoje e será a verdade eternamente. O pastor Eduardo falou sobre Romanos, se não me falha a memória, 10,17, né? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
não é? Sabemos que existem cânticos ungidos, não é? Dirigidos por Deus, que Deus dá. Mas voltando à questão da música e suprimir o tempo de pregação da palavra de Deus, não é? São poucas as igrejas, não que dão a relevância, porque o culto é como um todo, não é? Do início ao fim. Sim. É o culto de adoração a Deus. Mas nós temos percebido isso. Se um culto é de 19 até as 21 horas, a palavra de Deus chega 10 para as 9 e dá uma coisinha toda, uma pincelada e acabou e pronto. Não talvez seja por isso também, pastor Eduardo, e porque tanta impaciência para ficar sentado e ouvir se alimentar da palavra de Deus, Irmão pastor Samuel, eu acho que o problema aí não é nem esse. Se eu estiver errado, queria muito que o senhor me corrigisse, porque também quero aprender. A situação não é nem... Quem dera que fosse isso. Quem dera que tivesse... O culto começa assim, vamos colocar o culto 7 horas da noite, acabando às 9h30. Vamos imaginar isso. E fosse adoração de 7 às 9h20. Estaria ótimo. Adoração pura, verdadeira, vida consagrada. Mas não é isso. O que mais se vê é escutando alguém cantar, escutando o conjunto cantar, escutando alguém com playback ou alguém com instrumento. Não se vê tanta adoração como se deveria existir, porque o próprio coração já não é mais de um servo, já é de um religioso. E como a palavra de Deus ela provoca uma libertação, digamos assim, mais transparente, porque a repreensão está embutida nela, se o pregador for exortar para repreender, mas se ele for exortar para consolar, enfim, a palavra, então a pessoa já está mentalmente cansada, fadigada, e ela então recebe muito pouco. E isso é uma estratégia de Satanás, porque a palavra de Deus diz em Mateus 13, versículo, se eu não me engano, 2 ou 3 em diante, que o semeador saiu a semear e parte da semente caiu no caminho, à beira do caminho. E no verso 19 do capítulo 13, Jesus explica que aquela semente que caiu à beira do caminho são as pessoas que escutam a palavra e não entendem. E não entendem porque já estão cansados, não entendem porque já estão pensando em mil coisas, porque já estão inquietos. Então é uma estratégia do adversário inquietar as pessoas, para que elas não entendam e não sejam transformadas pela palavra. No que tange a adoração, ela resulta da palavra. Então o segredo está na palavra, levá-los à palavra, orientá-los à palavra, até porque nós não estamos sendo mensurados pela quantidade de membros numa igreja, nós estamos sendo mensurados pela qualidade da vida espiritual dos membros. Nosso Senhor não vai perguntar ao pastor Eduardo quantos membros ele tem na igreja. Nosso Senhor vai perguntar ao pastor Eduardo quem naquela igreja está mais espiritual, mais quebrantado, mais servo, mais dedicado, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio da glória de Deus, mais cheio da palavra. E se o pastor Eduardo apresentar 5.000 membros que estão lá figurando dentro da igreja, são figurantes religiosos, porque eles cantam um hino que fala de amor, mas em casa se pega o marido e a mulher com a coisa mais gloriosa do mundo. Eles estão na igreja cantando sobre glória de Deus, mas estão a cabeça cheia do DVD que assistiu à tarde, a mente pornográfica, enfim, 1000 problemas. E haja vista o número de divórcios e de jovens que se prostituem dentro das igrejas. Se eles se prostituem é porque já têm o costume de pensar na prostituição e de desejar a prostituição. Então o problema é espiritual, não é questão de 10 minutos no final do culto, é a questão que já está vindo o problema lá de trás. Por isso nós precisamos de um avivamento pela palavra, de um retorno escriturístico, de uma busca. Se a sua igreja tem 100 membros e 80 estão religiosamente condicionados e apenas 20 estão espiritualmente transformados, e ela cair para 50 membros, mas os 50 membros forem 50, 40 forem cheios da palavra, a igreja cresceu, dobrou de membros, porque tinha 20 cheios da palavra, agora tem 40. Esse é o crescimento que Deus quer para o seu povo, e somente esse crescimento é que vai tirar de nós o desgosto de dizer que a igreja de Atos não é a igreja que está hoje na terra. Somente a palavra poderá reavivar e transformar os nossos corações. Só para fazer uma colocação que está me incomodando, Samuel, no meu coração aqui, nós até comentamos no intervalo, quando aquela irmã perguntou, Beatriz, sobre cobrança para um culto, ou para um culto, não sei lá o que é aquilo, um culto talvez, nós não estamos condenando cobrar o ingresso, nós estamos combatendo que se diga que é para todos, é para quem pode pagar. Se tem que cobrar, então é para quem pode pagar. Apenas isso. Mas respeitamos profundamente se quer cobrar ou não. Apenas que se diga honestamente que aquilo não é para todos, e sim para quem pode pagar.
Eduardo, se fala muito hoje e se vê em panfletos, chamadas de rádio, televisão, outdoor, campanhas e campanhas para prosperidade. Usam inclusive muitos e muitos versículos da palavra de Deus, né? Ageu, minha prata, meu é o ouro, Deus te chamou para ser cabeça. E tem campanha para carro zero, porque o carro usado já não vale mais. Tem a campanha para empresário, prosperidade, enfim, uma série de coisas. Você tocou rapidamente nesse assunto, mas eu queria, pastor Eduardo, que você falasse da relação da Bíblia e as riquezas temporais, riquezas daqui desta terra. Eu gostaria de pedir ao irmão para ler para nós Salmo 119, versículo 105. Melhor, desculpe, 105 e 165. Salmo 119, versículos 105 e 165. 105 diz assim a palavra de Deus: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. 165 diz a palavra de Deus, versículo 165 do Salmo 119: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Então, onde está a depressão? Onde está o sentimento de inferioridade? Porque quando argumentam, olhe bem como o nosso adversário é inteligente. Sábio, um dos nomes do diabo era sabedoria, né? Antigamente, Isaías 14 diz isso. Verso 9 a seguir. Pois bem, ele encontrou com o Senhor Jesus, amado ouvinte, no deserto, e ele disse ao Senhor Jesus, na segunda tentativa de fazê-lo pecar, ele disse: está escrito na Bíblia a palavra de Deus, que eu não obedeço. Isso aqui eu estou fantasiando, lógico, né? Mas ele disse: está escrito que se desceres, se caíres, se pulares, os anjos te guardarão. Então você pode pular aqui do templo. Levou ele a um lugar mais alto, pode pular. E o Senhor respondeu: também está escrito, e não tentarás o Senhor teu Deus. Então observa que ele usou a Bíblia para falsificar uma atitude, um sentimento em Jesus. Quando a Escritura diz você é cabeça e não cauda, ela está dizendo, Deuteronômio, a revelação de Jeová para Israel e para nós, está dizendo que o servo gerado pela palavra, fiel aos testemunhos, será cabeça na sua geração, no seu tempo. Será referência de paz, referência de amor. Seu lar será um exemplo, sua vida será edificante. Na família, se só tiver você, todos vão dizer: olha como eles vivem muito bem, como eles são felizes, como é bom, como é diferente, como é especial aquilo ali. Isso é ser cabeça. Até porque o próprio Jesus não foi chefe de centúria nenhuma romana. Jesus então não foi cabeça. Aos olhos dos carnais ele não foi cabeça. Então a interpretação equivocada: a cabeça quer ser o líder, o chefe. Preponderância, proeminência. Cabeça significa posição de comando, destaque e liderança. E a nossa liderança é a liderança servil. A liderança cristã é uma liderança servilista. Não é uma liderança de chefia. É uma liderança de entrega, de lavar pés. Se Jesus nasceu num berço, num coxo, e o filho de algum desses pregadores da riqueza material for colocado em coxo, vão dizer que é o do diabo. Então Jesus era escravo do diabo? Porque estava num coxo. Ele não tinha sequer um túmulo, foi enterrado num túmulo emprestado. Nem a cruz era dele, era de Barrabás. O jumentinho da entrada também não era. O cenáculo da última ceia nunca foi. Sabe por que Jesus estava dizendo isso? Porque ele queria que eu e você entendêssemos que somos peregrinos, que o nosso reino não é deste mundo e que não estamos aqui para nos mensurar ou para sermos mensurados pela capacidade idólatra de tomar a avareza como termômetro de Deus. E essa idolatria da avareza, ela é perigosa. E a Bíblia diz que os que assim procedem não têm salvação. Poderia ler para nós, por favor, 1 Timóteo 6,9. Nós estamos condenando, sabemos que o adversário é sujo e tenta torcer nossas palavras. Nós estamos condenando a busca prioritária da riqueza. Não estamos condenando a riqueza. Abraão foi rico, Neemias também, Daniel e muitos outros. Paulo veio de uma família muito rica. Nós gostaríamos de dizer e lembrar sempre que Deus enriquece a quem Ele quiser. Que Deus dá sim a riqueza a quem Ele quiser. Mas aquele servo que busca viver para ter a riqueza, ou viver para manter a riqueza,
ele está desviado da palavra de Deus. E vamos ler então a palavra de Deus, 1 Timóteo 6, 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Peraí, irmão, desculpa, acho que o senhor leu errado. Que tradução é essa? O senhor leu que caem. Eles caem. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Irmão, peraí, mas o senhor leu que caem. Mas ele não é cabeça? Porque ele é um caído agora. Eu não estou entendendo, acho que a tradução do senhor está errada. Deixa eu olhar a minha, irmão. Isso é muito perigoso, essa afirmativa. Isso aí está colocando por terra essa campanha da prosperidade. Isso é perigoso, irmão. Não podemos falar isso assim, não. Vamos lá de novo. Como é que diz o 9? Mas os que querem ser ricos caem. Ora, então quem quer ser rico estará caído? Como é que é isso? Lê de novo, irmão Samuel. Vamos novamente. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então essas pessoas que querem a riqueza, vamos rasgar esse versículo. Vamos rasgar porque ele está sendo muito claro. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Nocivas aqui no grego significa capacidade de trazer pestes. Significa que a pessoa torna-se uma pessoa cheia de pestes e que submerge os homens na perdição e na ruína. E o versículo 11 então chega a ser ainda pior, diz: homem de Deus, foge dessas coisas. Quer dizer então que se eu levo uma igreja inteira a buscar a riqueza, eu não estou fazendo a obra de Deus, estou fazendo a obra do diabo. O que eu tenho que ensinar nas igrejas é que o Senhor dá riqueza, sim, Ele dá, mas o homem não tem que viver buscando a riqueza. Ele tem que viver buscando o reino de Deus e a vontade de Deus. E ser rico, sim, porém sendo antes de tudo um servo da palavra. Se perder a riqueza, continua servo da palavra. Se não perder, continua servo da palavra. Então, em primeiro lugar, ser servo da palavra. E aí vem o Salmo 119, que é o tema de hoje, exatamente no versículo 72, dizendo assim: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. O verso 80 diz: seja reto o meu coração para com a tua palavra, para que eu não seja confundido. Pastor Eduardo, o tempo está bastante apertado. É mais uma coisa que muitas pessoas não compreendem, não querem aceitar ou admitir. E o pastor falou já sobre isso, sobre o sofrimento que muitos servos fiéis sofrem, passam por dificuldades, muitas dificuldades. E o que a Bíblia, a palavra de Deus, ela relata, fala sobre o sofrimento humano, inclusive daquele que serve a Deus. O que serve a Deus então não pode sofrer, ter algum tipo de dificuldade, enfim. A ideia de que o homem de Deus não pode sofrer é uma ideia diabólica, porque ela é anticristã, ela é anticristo. Como assim, Eduardo? João 16:33, o meu Jesus que eu amo tanto, ele disse: no mundo tereis aflições. Então dizer que o crente não passa sofrimento é negar Jesus Cristo. Ele está falando ali para quem? Para o discípulo? Para a igreja? Para a igreja. Obviamente os discípulos. Então, ao dizer que você não terá aflições, tornou-se o espírito do anticristo. É confrontar com a Bíblia, com Jesus. Diretamente, não tem nem interpretação aí, é boca de Jesus, é palavra de Jesus. Jesus que disse: no mundo tereis aflições. Então, negar que um crente passa luta é levantar-se do cenáculo, deixar a ceia e ir ao mundo. Não é seguir Jesus. Só é seguidor de alguém aquele que submete-se aos ensinos desse mestre. Ao ser seguidor de Jesus, temos que nos submeter aos ensinos de Jesus. Pois bem, e não para por aí o ensino de Jesus. Eu citei só um versículo, são dezenas. João 17:14 diz que nós vamos ser odiados pelo mundo e não aceitos. Então isso vai gerar aflição e sofrimento. E outras questões. Inclusive, vamos ser odiados porque recebemos a palavra. Se eu podia até abrir, por favor, João 17:14, para que o nosso ouvinte pudesse ser edificado. Por causa da palavra. E em relação a esse tema maravilhoso, eu queria lembrar aos ouvintes o Salmo 119, convidar primeiramente o ouvinte aí ao verso 114, que diz assim: tu és o meu refúgio
e o meu escudo, espero na tua palavra. Debaixo desse versículo 114, eu queria que o irmão fosse ao verso 67. Diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. E fosse também ao verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então observe que o sofrimento do crente edificou ele na palavra, porque ele andava errado, agora não anda. Deu a ele o aprendizado de Deus. Versículo 71, vou ler outra vez. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ele aprendeu os teus estatutos, aprendeu a palavra, e ainda, além de tudo isso, ele recebeu a vida de Deus, o querer de Deus e a glória de Deus. Então é possível sim. O sofrimento de um cristão tem sempre duas causas, talvez uma terceira. Desdobrar-se-á numa terceira, a segunda causa. A primeira, a vontade de Deus, permitindo para que o seu servo seja aperfeiçoado, seja melhorado, seja edificado. A segunda causa, o pecado do homem, quando ele erra, quando ele escolhe o caminho, ele vai colher. Desdobrar-se-á numa terceira, que seria as fúrias satânicas. Só que a fúria satânica, eu não gosto de citar como terceira, porque ela só me toca quando o Senhor permite. Eu não posso ser tocado pelo diabo sem a permissão de Deus. Deus é soberano, é absoluto, e tudo está no seu controle, inclusive a sua igreja. 1 João 5,18. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas aquele que é nascido de Deus conserva a si mesmo puro, e o maligno não lhe toca. Então, para que o maligno me toque, necessário será sempre que o Pai permita, ou que eu erre, se torne impuro, e me torne impuro. Então, por isso que a gente condiciona o sofrimento a essas duas premissas: a vontade do Altíssimo ou a semeadura do homem. Lembrando sempre que a fúria do maligno se aproveita de qualquer oportunidade, seja ela permissão divina, seja ela o homem ceifando aquilo que semeou. João 17,14 diz a palavra: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Aleluia. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Pastor Eduardo, vivemos num ano eleitoral, um ano de eleições, não é? Bíblia e política, muitas pessoas, pastores, líderes, né, estão, não é, se candidatando a cargos eletivos aí nessas eleições. Não, mas Davi, mas José foi político, mas Daniel foi político. Bíblia e política, qual é a relação que tem uma com a outra? Vamos trocar. Você fez essa pergunta aos 49 minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos. Oh, Jesus amado, isso é uma pergunta para um debate. Mas não o irmão Eduardo sozinho, tem que trazer um político, né? Quem sabe, né? Deus pode mudar vidas ali. Pois bem, a questão toda é que política significa... O que é políticas? Políticas no grego é comando da polis. Comando da polis. Polis da cidade. Então, política é comando da cidade, comando da comunidade. Então a pergunta melhor seria: o que a Bíblia tem a ver com o comando da comunidade? Primeiramente, é um Estado laico, é um Estado ímpio. Não se converte ao Senhor. Uma máquina política, não sabe minha profissão, eu sou historiador, minha área é história social e política, minha área de pesquisa, minha área de trabalho. A história política brasileira é a história da corrupção de um grupo minoritário controlando um grupo, de uma massa votante. Um Estado do Espírito Santo com 2.400.000 eleitores, dos quais 2.280.000 eleitores não têm o segundo grau. Apenas 170.000 eleitores têm o ensino superior. Então, a massa de desinformação é muito grande. E uma massa que tem que trabalhar para pagar, para comprar, para viver, então não tem tempo de estudar, de aprender a máquina, como é que funciona a máquina. Vai um evangélico se apresentar como ministro de Cristo ou como um instrumento de aproveito e de desenvolvimento e de perpetuação? O Estado do Rio de Janeiro tem 3 mandatos de um evangélico. E a máquina continua viciada politicamente.
Então o evangélico não conseguiu mudar o estado do Rio de Janeiro. Dezenas de vereadores de evangélicos já foram eleitos, deputados evangélicos, e a máquina continua mantendo o seu padrão de favorecimentos, de privilégios, de corrupções. A educação continua sem política pública, segurança não tem política pública, o pobre continua excluído social. Nós vivemos um apartheid econômico no Brasil e assim por diante. Dessa maneira, o que a nossa política precisa é de homens que nasceram de novo e não consigam mentir. Mas não consigam mentir nunca, porque se mentirem, perdem a salvação. Apocalipse 22:15, ficarão de fora aquele que ama e comete a mentira. Então é um desafio muito grande levar a verdade em todo sentido, desde a prestação da despesa da campanha até o fechamento do mandato. Não adianta também ser eleito, fazer lá uma lista para o TRE que é inverídica e fingir que Deus está nesse negócio. Não funciona. Então, o processo é muito complicado, a situação não é só votar, não é só eleger, é uma situação complicada, é uma situação difícil, o país atravessa um momento muito complicado. O que nós temos que fazer? Orar. Ore pelo candidato, ore pelo seu irmão. Há homens íntegros, há homens puros, sim. O problema não está no homem, o problema está no sistema político. É o sistema político que nos angustia, que nos destrói, que nos oprime. O homem, eu confio e conheço, inclusive voto, também sou um eleitor, e quando eu vou votar, eu procuro ver, não a crença, mas eu procuro ver a capacidade técnica, a capacidade política das pessoas. Nem todos têm capacidade política, às vezes é um bom crente, mas não será um bom político. Então é necessário ver a capacidade política, é necessário ver a vida espiritual, porque a mudança do Brasil é só no milênio. Os irmãos, se esperem Jesus voltar e vamos pensar nas coisas celestiais, cumprir nossas obrigações cívicas, cumprir nossas obrigações profissionais e não se iludir com o panorama político eleitoreiro. Pastor Eduardo, temos muitas outras perguntas que com certeza não dão tempo aí para a gente fazer, não vão dar tempo. Mas eu queria fazer duas perguntas. Uma não é minha, é do Paulo, de Coqueirão de Itaparica. Ele disse que muito se fala, pregadores, não vamos contextualizar a Bíblia. Pergunta o que é contextualizar e se isso é correto. Desculpe, amado irmão, eu estou afônico, Contextualizar. Eu não entendi, eu não ouvi direito, eu estou com sinusite. Paulo de Coqueirão de Itaparica disse que houve muitos pregadores falarem que a Bíblia deve ser contextualizada. O que é isso? Sim, simplesmente é você compreender a profecia no seu todo. É você entender os versículos anteriores, os versículos seguintes, você entender os capítulos anteriores e os capítulos seguintes. Agora, a contextualização histórica, ela é importante, mas não é definidora. Isso deve ser bem claro. Não é a contextualização histórica que define a profecia. Por exemplo, profecia para Israel. Na época de Ciro o Grande, retorno dos judeus a Jerusalém. 539, cai Babilônia, Ciro começa o seu governo. Isso é a contextualização histórica do livro de Neemias. Perfeito. Só que o livro de Neemias diz, não posso descer porque estou ocupado numa grande obra. E isso tem a ver com a minha vida, não é só com Neemias. Então a contextualização histórica, ela é simplesmente uma descrição informativa. Ela não é um paradigma referencial da revelação. Ela não padroniza a revelação e não limita a revelação. A revelação bíblica transcende os tempos históricos, pois ela é eterna. Como nós lemos no Salmo 119, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E o verso 160, a tua palavra é a verdade desde o princípio e cada um dos seus juízos dura para sempre. 10h06, mais uma pergunta para encerrar. As muitas versões que temos hoje, pastor Eduardo Gomes, de alguma maneira pode comprometer o conteúdo? Temos Bíblia Fashion, Bíblia para adolescente, Bíblia para mulher, Bíblia para criança, Bíblia para terceira idade, Bíblia azul, enfim. Pode mudar algumas traduções, aí eu falo não só de vários tipos, mas das traduções também pode deturpar a palavra original, pastor Eduardo? Irmão Samuel, esse processo de deturpação ele vem desde o século XIX. Agora, eu não queria confundir versão com tradução. Tradução, Testemunho de Jeová fizeram deles. É isso, tradução. Há também outros grupos que estão ousando fazer isso, mas são poucos ainda. Agora, a versão é interessante. Comparativamente interessante.
comparar, dialogar. É muito bom ter a Bíblia em latim, é fácil adquirir, é só ligar para a Sociedade Bíblica do Brasil, lá você compra a Bíblia em latim. Não é tão difícil aprender, você compra um dicionário em latim, vai comparando, vai se esforçando. Martim Lutero fazia muito isso, ele comparava os textos em latim com os textos que ele tinha acesso, inclusive a tradução dele para o alemão veio da Vulgata e assim por diante. É muito interessante usar a Bíblia que Lutero usava, isso é muito bom. E ela está à venda, precisava ligar, comprar, isso é útil. São úteis sim, são úteis. Desde que tenhamos sempre o temor, né, irmão? Cuidado de saber que a palavra de Deus é importante que ela seja falsificada para que a igreja seja corrompida. Então nós temos que estar olhando sempre atento a isso. É o 2 Coríntios 2,11, não ignoramos os seus ardis, né? Não ignoramos as potencialidades do diabo. E em relação à capa azul, capa vermelha, capa rosa, o atrativo tem que ser sempre a palavra de Deus, sempre o conteúdo. Mas se o conteúdo estiver na capa rosa, o que importa é o conteúdo. Se estiver na capa azul, o que importa é o conteúdo. Se estiver na capa amarela, o que importa é o conteúdo. Então vamos ficar sempre com o conteúdo. Amém. 10h08, conversamos aqui, uma conversa maravilhosa sobre a Bíblia, a palavra de Deus e o Salmo 119, o pastor Eduardo Gomes, da Assembleia de Deus de Manuel Plaza, município da Serra. Você que ligou e participou, que nos deu essa audiência, muito obrigado. Pastor Eduardo Gomes, muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, família, ministério. Esperamos contar com o pastor em outras oportunidades. Sua consideração final, pode inclusive nos fazer uma oração e também impetrar a bênção apostólica. Eu quero, com a sua permissão, fazer um convite, poderia? Por favor. Ali ao lado do terminal, nunca fiz isso, estou fazendo hoje porque é a festa da igreja. Ali do lado do terminal de Carapina, nós estaremos em festividade de ações de graças a Deus pela sua obra em nosso bairro. E todos os ouvintes são convidados. Quinta, sexta, sábado, domingo, 7h30 da noite. Amém? Já fiz. Pronto. Quinta, sexta, sábado, domingo, 7h30 da noite. Às 7 horas. Irmão Lee me corrigiu. Irmão Leone me corrigiu. 7 horas da noite. 7 horas da noite. Manuel Plaza, que fica do lado do terminal de Carapina. Se possível, levem pessoas cegas, surdas, mudas, paralíticas, pessoas desenganadas. Se estiver desenganado, tem de casa para morrer, leve na igreja. Você vai se surpreender com o que Jesus pode fazer na sua vida. Leve. Busque o poder de Deus. E é de graça. Não tem que pagar nada, não tem que gastar nada. Jesus tem uma bênção gratuita para quem o busca de todo o coração. Existe um tema para esta celebração? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entre outros, né? Mateus 11, 28. Diz assim, Salmo 119, verso 27, para encerrar: faz-me entender o caminho dos teus preceitos, e assim falarei das tuas maravilhas. Esse versículo eu quero encerrar dizendo que a única razão de encontrarmos a palavra de Deus é sermos uma Bíblia para aquele que está perto de nós. Sua vida, amado ouvinte, é a Bíblia mais lida por pessoas que você nunca imaginou que estivessem lendo. Assim como o trilho está para o trem, assim a palavra de Deus está para a nossa vida. Não somos mais santos que ninguém, somos apenas pessoas que erraram e que querem parar de errar. Somos apenas pessoas que querem deixar de errar através da palavra de Deus, arrependidos e desejosos de agradar o Senhor. Esse é você, amado ouvinte, é a sua igreja, a sua família e também a nossa vida. E depois disso, de sermos cheios da palavra de Deus, então vamos falar das suas maravilhas. Vamos ser a revelação desta palavra ao mundo, porque Jesus está voltando e precisamos estar prontos para subir. Agradeço essa oportunidade a essa rádio tão abençoada e que seja sobre nós a mão do Altíssimo. A oração e a bênção. Senhor, neste momento, agradeço a Ti por tudo que foi exposto. Que tenhamos a partir de agora um novo relacionamento com a Tua palavra. Tenhamos a partir de agora, Senhor, uma nova disposição. Sabemos que as palavras do homem são inúteis, mas a Tua palavra não. Ela opera, ela convence, ela desperta, ela lembra, ela restaura, ela dá vida com abundância. Vem, Espírito Santo, operar, portanto, tudo isso em nós, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja do Cordeiro, desde agora e para sempre. Amém.